desligado aí. Vamos ligar, né? Todo mundo louvou, cantou, bateu palma. Chega, o outro Alguém faltou um curso de escola dominical no domingo? Se faltou, vai aprender hoje. Se faltou de doutrina, vai aprender também. Irmãos, Romanos capítulo 9. Entrei na frente? Por gentileza. Peraí, deixa eu levantar. Aí agora você passa. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Vamos tentar sermos breves. Que a palavra tem que ser afirmativa, sincera e reta. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6. Aleluia, Jesus. Amanhã é quarta-feira de cinza. Nem todos trabalham amanhã pela manhã, não é isso? Os carnavais da vida nós girávamos à noite, né? Então aqui nós vamos ficar um pouquinho mais para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6. Aleluia. Diz bem assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, por causa das obras, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida e ainda não pregada, Senhor. E que nessa noite, Pai, mais uma vez eu peço a Ti graça e direcionamento para que eu possa ministrar a Tua bendita palavra, Senhor. Não deixe, Pai, que eu venha falar nada de mim mesmo nessa noite, Senhor, mas que eu venha fazer a vontade e o querer do Senhor e entregar para o Teu povo tudo aquilo, Pai, que o Senhor, meu Pai, me ordenar nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar no nome de Jesus. Irmãos, nós não viemos aqui na praça para passear, mas viemos para adorar, então vamos adorar a Deus, né? A palavra de Deus nos diz no versículo 6 que não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nós somos um povo escolhido, um povo separado, um povo predestinado à salvação. Então, para começar, para sermos esse povo, temos que nos portarmos como um povo diferente. Outrora, em uma hora dessa, no momento desse, estaríamos talvez no centro de Vitória, centro de Vila Velha, talvez na praça de Cobilândia, talvez na praça aqui lá em Terra Vermelha, onde tem um palanque armado. Mas nós escolhemos estarmos aqui hoje porque nós fazemos parte de um povo diferente. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, eles foram libertos no ano de 1445 a.C. Eles foram libertos, nos relata a palavra de Deus, que só de homens de guerra naquela época, 600 mil, ou seja, fora as mulheres e as crianças. A palavra de Deus nos relata, irmão, como diz aqui, que nem todos aqueles que estão no meio de Israel fazem parte do povo escolhido. Por quê? A palavra de Deus nos relata que o povo, quando saiu do Egito, quando foi, aleluia, levado ao deserto, eles encontraram com outros povos, estrangeiros, povos que não faziam parte do povo escolhido. E esse povo vieram a se infiltrar no meio do povo escolhido de Deus. Povo esses que trouxeram outros costumes,
Povo esse que trouxeram outros deuses para serem adorados. Já não era mais o mesmo Deus que nós adoramos aqui nessa noite. Povo esse que trouxe outros deuses, e o povo de Israel aceitou, porque algo naquele povo agradava aos olhos deles. Nos relata a palavra de Deus, aleluia. Aquele povo trouxeram para eles costumes que não estavam dentro do amparo do costume do povo de Israel. Ou seja, o povo começaram, aleluia, pela essa mistura, começaram a adorar outros deuses, começaram a reverenciar outros deuses, a qual não era o Deus que nós adoramos nessa noite. E nos relata a palavra de Deus, com o passar do tempo, esse povo veio a ser, aleluia, veio a ser cobrado de Deus, devido aos costumes que eles passaram a absorver para ele, devido ao povo estrangeiro que adentrou para dentro, para, aleluia, se juntar com o povo de Israel. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nem todos aqueles que são de Israel são israelitas, porque seja, vieram um povo diferente, um povo que não fazia parte do pacote para entrar na terra prometida, um povo que trouxeram outros costumes e fizeram que o povo de Israel começasse a adorar outros deuses, como já foi falado. Agora, irmãos, eu olho para os dias de hoje, eu olho para a modernidade no dia de hoje, eu consigo, aleluia, entender que algumas coisas, alguns fatos que têm acontecido dentro da igreja do Senhor, no meio do povo escolhido, isso vem também, aleluia, a gerar um certo desconforto dentro da própria igreja. Por quê? Nós a palavra de Deus que o povo era um povo diferente, era um povo que reverenciava um outro tipo de Deus, e Deus agora veio fazer promessa de um cativeiro para o povo de Israel. O rei Salomão nos relata a palavra de Deus, irmãos. Ele era um adorador, mas por ele ter 700 mulheres e 300 concubinas, tal dessas que adoravam outro tipo de deuses, veio fazer com que também o rei Salomão viesse a desviar-se do caminho do Senhor e ser cobrado mais na frente. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a palavra a qual sou lida, e olho para a igreja dos dias atuais, eu entendo que os velhos costumes, os velhos comportamentos, eles ainda não abandonaram a igreja do Senhor nos dias atuais. Por quê? Igrejas têm sucumbido, igrejas têm morrido, ministérios têm falecido diante das adversidades que têm surgido. Pessoas não têm suportado muitas reprovações, pessoas não têm aguentado continuar a caminhada. Por quê? Porque não seguiram a lei de Deus como ela deve ser seguida. A palavra de Deus nos relata que para sermos salvos, devemos primeiramente reconhecer que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e que Ele é o Filho de Deus. Se reconhecermos isso, se realmente andarmos conforme diz as Sagradas Escrituras, verdadeiramente seremos salvos. A igreja de Deus nos dias de hoje, ela tem se misturado, tem tido uma mistura dentro da própria igreja, ou seja, o mundanismo, ou seja, comportamento, o modismo entrou para dentro da casa de Deus e ficou. E o líder que está à frente daquele ministério, ou seja, até o pastor, o líder eclesiástico, ele não tem, aleluia, tomado para si a responsabilidade de pregar a verdade, de falar a verdade. Por quê? Quando se prega a verdade, quando se fala a verdade, tem pessoas que não suportam ouvir a verdade. Quando se fala a verdade para o povo que está dentro, ele pode não gostar e pode sair. Por quê? E aquela igreja, ela depende de um certo recurso. Ou seja, se aquele irmão é um irmão que ganha muito bem, ele tem um dízimo abençoado de seus 500 reais, eu não posso chamar a atenção dele, porque os 500 reais dele, se ele sair do meu ministério, vai fazer falta dentro da minha casa. Talvez eu pague aluguel, não sei. Talvez eu tenha um carro para a igreja que eu tenho que pagar. Talvez eu tenha um salário que eu tenho que pagar. Talvez o irmão que cuide quiser da igreja. E eu dependo do dízimo daquele irmão que é abençoado. E às vezes aquele irmão, ele pode errar, ele pode pecar, ele pode falhar, ele pode causar escândalo lá fora da igreja, que ele não vai sair daqui por causa de quê? Eu não vou chamar a atenção dele. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel capítulo 34, ai dos falsos pastores. Ai daqueles que têm a responsabilidade de pregar a verdade, de falar a verdade e não falam por covardia. Talvez tu olha para mim e fala, pastor, hoje não é o dia de eu ouvir essa palavra. Você pode escolher. Você pode ouvir ela hoje. E Jesus hoje para buscar a tua igreja e você ir para as mansões celestiais. Ou você pode tapar os seus ouvidos, fingir que não ouviu, virar as costas e ir embora.
e quando Jesus vier, tu perder a tua salvação.